Hoje, 15 de maio, um dia especial, que é o dia que se comemora o dia do e da assistente social. Eu tenho o prazer de receber aqui no Pra Falar de Lei a presidenta do CREI Ceará, do Conselho Regional de Serviço Social, Leiriane Araújo, e a presidenta do Sindicato das Assistentes Sociais do Ceará, o SASEC, Ravena Guimarães. É um prazer receber essas duas, que eu amo muito e que estão aí junto a cada assistente social na linha de frente, na defesa da profissão do serviço social. Para você que é assistente social, todo o meu carinho, meu respeito, minha admiração. Eu sei que o serviço social, as e os assistentes sociais sempre estiveram na linha de frente do lado da população e continua também em tempos de pandemia. Para você que não é assistente social, mas é inscrito aqui no canal, aproveita, conheça a profissão do serviço social e valorize essa profissão que tem um valor inestimável para a população brasileira. Beijo grande e fica com o vídeo. Olá, estamos aqui nesse 15 de maio, dia histórico, dia do e da assistente social, e eu tô tendo a honra, olha, vocês não sabem que eu tô me sentindo privilegiada, viu? De estar falando aqui com a presidente do CREI Ceará, Leiriane Araújo, e com a presidente da SASEC, do Sindicato das Assistentes Sociais do Ceará, a Ravena Guimarães. Meninas, não sei nem como agradecer a vocês pelo carinho e pela confiança. Muito obrigado por estar aqui. Eu já vou começar, antes de falar sobre pandemia, sobre as dificuldades que nós estamos enfrentando, eu quero saber como é. Eu vou começar pela Leiriane, Ravena, tentando fazer esse bate-bola. Como é que... Vou começar contigo, Leiriane, que eu conheço tanto, é uma professora, uma trabalhadora da assistência, que está na condição de presidenta do Conselho Regional de Serviço Social aqui do Ceará, terceira região. Eu fico querendo saber como é que essa mulher que tem filhos, tem família, tem atividades, tem tarefas, está enfrentando tudo isso. Leiri, me diz. Tá certo. Bom dia a todos e todas. Eu realmente gostaria muito de agradecer o convite da Apótre para estar nesta manhã aqui, né, fazendo esse diálogo, e também a minha colega de luta aí, Ravena, do SASEC, que a gente tem realmente feito trabalhos muito interessantes, articulando as duas entidades e trazendo uma unidade na luta aí da nossa categoria, né? Então, parabenizar a Ravena pelo nosso dia, tá? E todas as assistentes sociais aí que acompanham a Apótre e todas as assistentes sociais do estado do Ceará, né? Parabéns pelo nosso dia. Bom, como é que essa mulher, né? Uma mulher com muitas atribuições, está vivendo esse momento, né? Eu sempre digo, acho que o Porra até é cansado de ouvir isso, que uma coisa é a gente contar a história, outra coisa é a gente viver a história, né? E eu digo que essa pandemia realmente coloca para a gente e vai exigir para a gente, e eu desejo isso, um novo normal, né? E que a gente realmente saia restabelecido. Mas também não é um processo fácil, né? Estar à frente de uma entidade como o CREI Ceará, ser mãe, porque hoje estar como mulher dentro de casa exige de nós também todo um conjunto de atividades domésticas, né? Embora a gente tente fazer uma divisão social, né, do trabalho com os companheiros, ainda sobra mesmo um papel muito, né? Aí os filhos de 9º ano em atividade remota, o filho de 4 anos com atividades que a gente precisa acompanhar, né? O desafio de atender, porque eu estou, né, Maracanaú, eu sou trabalhadora do SUS de Maracanaú, nós temos aí diversas estratégias de atuação, de teletrabalho, de revezamento e tal, mas que me exige momentos presenciais. Então, assim, é uma dinâmica, e aí eu acho que eu tenho desenvolvido algumas práticas de autocuidado, que eu acredito que seja importante, porque senão, verdadeiramente, o contexto ele é muito propício aos adoecimentos, né? Então, tem uma hora que você realmente tem que fazer coisas simples. Eu tenho desenvolvido algumas coisas interessantes, né, de respiração, de meditação, e tentando, né, nesse contexto não adoecer, porque não é fácil lidar hoje na área que eu estou, né, com as necessidades humanas, sociais da população, principalmente da população periférica, e isso realmente rebate em todos os trabalhadores, né, que estão aí neste desafio. Mas
Isso mexe muito com as nossas subjetividades, são condições objetivas, mas também subjetivas. E eu acredito que se a gente também tem que buscar, né, esse lado também de se trabalhar, de tentar conseguir dar conta diante de tantos desafios. O teletrabalho, ele exige muito mais. Eu nunca trabalhei tanto, Duas. né? Ele vem numa situação, ele acirra muito verdadeiramente. Ravena deve estar tendo essa, né, essa dimensão de que nós trabalhamos muito mais e que é muito desgastante mesmo, né? Nós não acabamos não tendo hora, né? Não tendo horário, é toda hora é o WhatsApp, toda hora é uma resposta, toda hora você não consegue mais fazer a divisão do tempo, que eu acho que isso é uma questão. Porque antes eu fazia meu planejamentozinho, eu tinha um tempo, tal hora eu estou em Maracanãú, tal hora eu estou no creche, tal hora, ainda sou professora, tal hora eu estou nas minhas aulas na Unifametro. Eu organizava meu tempo. Nessa questão virtual e do teletrabalho, essa administração do tempo, do tempo de cada coisa, se compromete muito. É isso. E Ravena, meu bem, você que tá aí, eu sei que na luta o Sazek é histórico, né? Tem um grande amor, uma grande referência do Sazek, a Roseli, que continua na gestão, é uma pessoa maravilhosa. E você também que continua aí na luta firme. Como é que você tá enfrentando aí esse período de pandemia? É isso aí, minha querida Eri. Não está fácil, né? Peço até desculpa, porque ainda estou me recuperando aqui de um problema de saúde, né? Há 14 dias que venho enfrentando esse problema de saúde, aí, com, inclusive suspeitas de coronavírus, mas a gente está aqui se tratando, então aproveito para agradecer esse espaço que está sendo concedido aqui à Potter, né? Então, um importante trabalho realizado. Parabenizar aqui a todos os nossos colegas, assistentes sociais, a nossa colega Leiriane, né, pelo trabalho desempenhado aí à frente do CRES, que já está nesse processo de transição, né? Parabenizar pela gestão realizada, Leiriane, saudar a Criseuda na nossa nova gestão do CRES que está iniciando, e dizer que é isso, é desafiador, como a Leiriane já colocou, né? Já é um momento desafiador pelo próprio contexto mesmo, socioeconômico, né, político que o país vem enfrentando, e ainda é mais desafiador ainda para nós que estamos à frente dessas entidades representativas da categoria, porque a gente sabe que, querendo ou não, esse momento acirra ainda mais os ânimos, todas essas problemáticas, né, no fazer profissional, no cotidiano profissional dos assistentes sociais, e as demandas vão chegando, né? As demandas vão chegando e a gente, dentro da nossa rotina profissional, a gente tem que dar conta dessas demandas, né, dar respostas a essa categoria profissional, e isso é bem complicado, principalmente nesse momento em que, como a Leiriane bem colocou, né, a gente tem que se trabalhar, mesmo ter esse nosso autocuidado, porque tanto pela questão do adoecimento físico, como o adoecimento mental mesmo, o adoecimento psicológico, porque se a gente não readequar essas nossas rotinas de teletrabalho, né, como ela colocou, tem dias que eu estou 10 horas da noite conversando com a Leiriane, né, com esses problemas que chegam nas duas entidades, a gente tentando dar respostas coletivas, né, como a gente vem trabalhando de forma articulada com as duas entidades, mas não é fácil, é uma rotina, foge da nossa rotina mesmo, quebra a nossa rotina e é bem desafiador. Vocês estão falando aí de uma tentativa de fazer uma luta coletiva, e eu fico me perguntando, eu imagino assim, que, como a Leiriane até falou, você também, Ravena, é um momento de altas rupturas, né? A ruptura mesmo na forma de viver, né? E para além das rupturas das políticas públicas, nos ambientes de trabalho, é ruptura. O vírus veio e fez uma revolução na vida, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. E eu fico pensando, as demandas que vêm para o CRES, que vão para o SASEC, tem aumentado. Eu imagino também que é um momento de fortalecimento, viu, Leiriane e Ravena? Na hora que vem mais demanda, é sinal também de muita confiança dos assistentes sociais e das assistentes sociais nas entidades representativas. Então, queria saber, essa busca tem aumentado, tem sido um índice maior, as assistentes sociais e os assistentes sociais que estão aqui espalhados no Ceará inteiro, eu imagino que no Brasil inteiro todos os CREs, todos os sindicatos estejam recebendo uma alta carga de demanda. O que eu estou imaginando aqui, que tem aumentado as demandas, é uma situação real? Os assistentes sociais têm buscado aí as suas entidades representativas para contribuir no seu exercício profissional? Quem quiser começar. Quer que eu comece? Pode começar, Leiriane. É o seguinte, é claro que um contexto desse que nos tira do normal, né,
muitos desafios têm sido colocados, principalmente para a nossa categoria, que nós atuamos em diversos espaços socioocupacionais, mas a gente tem, em especial, eu destacaria 3 políticas, né, que chegam primeiro às demandas, tá? A primeira delas foi, claro, a saúde, que é a linha de frente do cuidado imediato e da atenção imediata, né, ao Covid. Por quê? Porque isso nos desafia, como nós não estamos num tempo normal, né, é claro que a realidade vai nos falando e vai nos indicando ressignificar e refazer o exercício profissional, o que não significa, a gente tem que deixar muito claro, que é refazer atribuições e competências. Não é. Certo? É o quê? É olhar para as nossas atribuições e competências e buscar nelas o enfrentamento. E que é possível, porque nossas atribuições e nossas competências estão muito claras e elas são gerais. Claro que tem que ser gerais, porque nossa formação é generalista, nós vamos estar em vários espaços e nós vamos buscando nelas o encaixe para responder a cada espaço onde nós estamos. Então, a saúde, primeiramente, foi a que mais demandou, claro, porque, e aí eu acho que o espaço é importante, eu quero um espaço que chegue em muitos profissionais, chegue em muitos estudantes, né, de serviço social, e também chega a outras categorias, que aí é exatamente isso que nós queremos, né? No final eu vou dar os informes, mas com esta campanha, que é serviço social, conheça e valorize essa profissão. Então, excelente, entenda o que nós fazemos, né? Então, que entenda o que nós fazemos. E nesse processo, o que é que chega? Na saúde, o que é que mais pulsa, tá? Inicialmente, EPI, equipamentos não suficientes, tá? Para a demanda e horas não todos os equipamentos necessários para isso, tá? A outra demanda, que aí a gente vai falar um pouco, né? Porque isso tem algumas questões que são trabalhistas, que a Ravena vai colocar, e eu vou me situar no campo das atribuições e competências, que é aí onde o conselho precisa atuar. O que é que um conselho faz, né? Nós resguardamos aí, gente, a lei, né, que regulariza a profissão. Lá na nossa lei, artigo 4º e artigo 5º, nós temos as nossas atribuições e competências. E é isso que a gente tem que assegurar a defesa delas. E é para isso que os conselhos, né, principalmente, têm a função. Claro que, para isso, outras funções são necessárias. Mas pegando essa dimensão de fiscalizar, orientar, certo? O exercício profissional, o que é que acontece? Mexe nas nossas atribuições quando os médicos, não só os médicos, quando os gestores da saúde, na dificuldade de informar a população, quer que o assistente social leia boletim clínico. Nós não somos médicas, nós somos assistentes sociais, tá? Nós não estudamos os procedimentos, nós não sabemos as consequências que existem, nós não temos essa habilidade, esse conhecimento. Isso não quer dizer que nós não tenhamos conhecimento. Aí vamos, qual é o conhecimento que nós temos? Nós temos um conhecimento muito forte na questão de orientar, informar a dinâmica hospitalar, fazer um acolhimento a esta família, informar sobre todas as dinâmicas que vão interferir na vida desta família, o que é que vai implicar, a pessoa trabalha, não trabalha, vai precisar acessar, como é que o serviço social vai se articular com outras políticas, com a rede, mesmo dentro da rede de saúde, como a rede do SUAS, né, do Sistema Único, com outras redes que existem, com outras políticas, certo? E podemos, sim, informar, orientar sobre o momento, as precauções, falar sobre as prevenções, falar... Claro que uma família que tem um paciente de Covid, entendeu? Ela volta para casa e tem várias outras pessoas lá. Né? Então, isso é importante, nós temos um papel nisso, né? E podemos informar aos nossos usuários e usuárias da saúde
tá? De que ele tem o direito de ser informado sobre essa parte clínica, mas que não somos nós, os profissionais, habilitados para isso. E isso ele requer uma dimensão de equipe. A saúde não é só a doença, gente. No conceito ampliado de saúde, a saúde envolve condições econômicas, políticas, sociais, culturais. É um conceito ampliado de saúde, que não é só a doença. E nós estamos numa equipe que não é só o médico, não é só o enfermeiro, é uma equipe, né, dentro dos hospitais que estão aí. Nós não podemos confundir, gente, que é uma coisa que também eu gostaria de dizer, confundir horas que porque você está numa condição de pandemia e de não situação normal, de que todo mundo pode fazer tudo, e não pode, né? Então, a demanda primeiro que veio é essa, da saúde. A gente veio trabalhando, temos aí algumas coisas coletivas, porque além das atribuições e competências, também tem questões trabalhistas que a Ravena vai falar. A segunda política que bate a nossa porta é a assistência social, né? Aí a assistência é tudo mesmo, porque chega marginal no processo, à margem no processo, tá? Sem diálogo, muitas vezes, sendo uma política de atendimento direto à população, isso a gente não vai negar, e muito necessária, principalmente para fazer o papel. Olha como os sistemas poderiam casar e se combinar muito para fazer exatamente o papel preventivo, orientativo com essas famílias, de suporte via serviços, programas, projetos, benefícios, inclusive para ser um sistema que dá suporte ao sistema de saúde, porque se a gente estiver aqui trabalhando a informação, a orientação, os nossos usuários, eu sempre digo, acredita na gente, a gente faz a disputa de narrativa, diz para ele, ó, vai receber o benefício, você vai e vai ficar em casa. E eles ficam em casa. Se eles tiverem condições objetivas de sobrevivência em casa. Se não tiver, claro que ele vai para a rua. Aí olha como a gente diminui. Se a gente pensar no plano de política pública articulada, intersetorial, olha o meu suporte para o suporte de saúde. Eu estou aqui trabalhando para que as pessoas não adoeçam e não estejam lá no sistema de saúde. Verdade. Aí planos de contingências, né? Várias questões que não tinham como pensar a proteção ao trabalhador. A assistência quer que o povo, entendeu, seja herói, como se a gente não fosse feito de carne e osso e não pudesse pegar esse vírus, né? Sem nenhuma proteção. Então, além também, aí eu quero deixar claro, dos critérios dos benefícios eventuais, porque o SUAS tem critérios, que o critério hoje não é renda, o critério hoje é necessidade, mas nós também, dentro do sistema, os serviços trabalham na lógica da necessidade. Agora, a gente tem que fazer chegar todos os nossos benefícios a quem verdadeiramente precisa, né? Então, dentro dessa população que verdadeiramente precisa, e a gente tem um perigo aí, assistência é uma política muito colada com o assistencialismo. No ano eleitoral, na liberação para comprar cesta básica, para comprar benefícios eventuais, o risco, gente, de você transformar isso e a gente ter um retorno de políticas eleitoreiras é imensa. Né? Daí a gente tem que fortalecer no campo das atribuições, qual é a atribuição e competência nossa, porque embora nós estejamos em equipes multi, as nossas especificidades não desaparecem nas equipes multi, elas se juntam, tá? Mas elas não desaparecem. Mesmo que eu esteja com psicólogo, com outras profissões, nós temos questões privativas, né? Nossa, e atribuições que competem ao serviço social fazer. E a gente vem aí, essa política, a gente tem uma vinculação visceral, CRES e SASEC, via FET-SUAS também, que eu quero falar aqui, que é o Fórum dos Trabalhadores do SUAS. E a terceira política, que também foi o sócio-jurídico, via o sistema prisional e via o sócio-educativo, né? E aí se reinventando de como eu vou conseguir assegurar, né, esse vínculo familiar dessas pessoas com suas famílias. E a grande demanda, e a Ravena, eu vou parar por aqui, porque a Ravena também tem muita coisa para falar sobre essa questão, né? E agora, uma das maiores questões que chegam que reflete o quê? O sucateamento já que a gente tem do conjunto das políticas públicas, né? Então, o serviço social vai se deparar com não equipes suficientes dentro das 3 políticas, né? Com condições já de trabalho não asseguradas
que se intensificaram no contexto da pandemia. E foi bom que a demanda aumentou muito, mas, ao mesmo tempo, aí a Eri tem razão, nos aproximou. Muitos assistentes sociais que antes nem sabiam o que é que fazia um conselho, um sindicato, entendeu? Teve em nós não a resolução de tudo, porque não está em nós a resolutividade de tudo, tá? Mas pelo menos alguém que elas podem recorrer. A gente faz reuniões virtuais coletivas, a gente reuniu a saúde, reuniu a assistência social, vamos reunir o sócio jurídico. E é isso. Eri, você pode me atrapalhar, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um problema, né? Eu falo demais, tá? Então, se eu tiver tempo, porque senão eu não paro, tá? Então, Tá se certo. eu estiver falando demais, vai me ajudando aqui. Tá Ravena, certo. vou passar para você. Antes de eu passar para a Ravena, eu quero só dizer uma coisa pro pessoal que está em casa. Essas duas mulheres aí, com outras personagens, outros atores, fizeram um documento do FET Suas excelente. Ó, meninas, vou aproveitar para falar aqui, vou deixar até o link do documento de vocês aqui na descrição. Porque eu lembro que logo no comecinho, antes de sair documento oficial de qualquer entidade, eu fico pesquisando direto, sabe? Assim, sou viciada. Pesquisando. Quando, pá, me surpreendo com o documento de vocês, do FET Suas, completo, tudo organizado, que foi mesmo assim. Eu compartilhei das redes aqui da Potre, nos grupos do Telegram, porque e muita gente disse, meu Deus, uma luz. Porque na hora que estavam todas as luzes apagadas, vocês foram vanguarda, viu? Só para dizer isso, eu vou deixar na descrição o documento do FET Suas. E a Ravena agora, passando para falar também das demandas que estão chegando no SASEC, no sindicato. Ravena, também aproveita e diz o nome das outras colegas que estão lá no documento do FET Suas, por favor, para não me deixar passar. É isso aí, Eri, é verdade. Me sinto contemplada, né, com as palavras da nossa colega Leiriane. De fato, as demandas aumentaram substancialmente, assim, porque como é importante que as pessoas compreendam essa diferença, né, de atuação que existe entre as duas entidades, né? A Leiriane já colocou muito bem esse papel desenvolvido pelo CRES. E assim, como o sindicato ele já atua diretamente nessa relação trabalhista, né, nessa relação aí do empregado e empregador, e que a gente já sabe que naturalmente já é uma relação conflituosa, já é uma relação desigual, né? E aí, diante de um contexto de pandemia, né, uma pandemia mundial, obviamente que isso aí se acirra muito mais. As demandas crescem substancialmente nessas demandas trabalhistas, né, nessa demanda mesmo capital-trabalho. E aí a gente precisa atuar exatamente nessas inúmeras solicitações que chegam no sindicato, né? Solicitações mesmo de afastamento, né, de profissionais que estão em grupo de risco, né? O sindicato já fez essa solicitação oficial, né, para todas as prefeituras dos 184 municípios do estado do Ceará, para que seja feito o afastamento desses profissionais que estão dentro desse grupo de risco, né, empregados lactantes, gestantes, com idade superior a 60 anos de idade, imunossuprimidos, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, né, portadores de doenças, pneumopatias, e, obviamente, tudo isso ressaltando sem prejuízo de remuneração, porque, infelizmente, quando esses profissionais chegam aí no momento em que mais necessitam, que por conta mesmo desse adoecimento, por decorrência do coronavírus, eles precisam de uma licença médica, precisam se afastar dos seus locais de trabalho, e muitas vezes acontece o prejuízo da remuneração, né? Eles perdem gratificações, né? E tudo isso a gente precisa orientar os gestores, primeiro a gente realiza o que a gente chama desse papel de orientação, esse papel pedagógico mesmo, de oficiar, notificar as unidades, né? Seja de saúde, da assistência, enfim, todos os campos de atuação dos assistentes sociais, a gente faz essa notificação formal, oficial, e ainda assim, quando o profissional ele não consegue, né, seja o seu pedido de afastamento do seu local de trabalho, né, sem prejuízo de remuneração, aí a gente tem que partir, obviamente, para as vias judiciais, né, ingressar com ações judiciais muitas vezes, para que o cumprimento desse direito, um direito trabalhista daquele profissional, seja de fato efetivado. E aí a gente sabe que essas demandas estão crescendo substancialmente, né? E aquilo que a Leiriane também já mencionou, né, como eu estava até conversando com você, Eri, no início, nós estamos já há 2 meses dessa pandemia, né, 2 meses já desse processo aí fugindo dessa normalidade por conta desse vírus, e a gente ainda tem que
cotidianamente cobrar fornecimento de equipamentos de proteção individual, que é algo básico, algo obrigatório. Ninguém está falando de um item que é opcional, nós estamos falando de um item obrigatório de trabalho, sem o qual o profissional não tem como desempenhar suas atividades básicas. E aí a gente também está constantemente nessa cobrança, inclusive até agora mesmo, né, Leiriane, estamos fazendo um novo documento, e agora um documento conjunto, porque ambas as entidades já tinham se manifestado oficialmente fazendo essa solicitação, e agora nós estamos fazendo esse documento de forma conjunta mesmo para que oficiemos gestores para o fornecimento obrigatório desses itens. E além das outras questões que já existiam antes da pandemia, né, Eric? Infelizmente ainda continua, ainda nesse contexto ainda se acirra ainda mais. Estamos agora ingressando com ações judiciais por coisas básicas, como o descumprimento de pisos que estão convencionados, né, com que nós já temos convenções coletivas de trabalho, mas que ainda assim estão em descumprimento. Então, assim, essas outras demandas que já existiam para o sindicato, que a gente ainda continua nesse processo de ter que muitas vezes se utilizar de ações judiciais para poder efetivar de fato os direitos trabalhistas desses profissionais, né? Eu quero fazer uma pergunta assim, bem específica, porque eu vi vocês falando e eu fico imaginando assim, que se eu sou assistente social lá no interior de Barroquinha, de Chaval, e eu tô aqui assistindo e dizendo, meu Deus, eu tô com o meu CRES atrasado, acontece, né? A gente sabe que as questões financeiras são muito... Ou eu não sou filiada à SASEC, e eu queria muito ter um apoio numa demanda específica. Leiriane, Ravena, me digam aí, né? Essa pessoa tem um apoio e deve entrar em contato, não é isso? Eu tenho certeza. E se vocês puderem dizer assim, o canal de contato, antes da gente ir para a última pergunta, eu já agradeceria. Tá. Então, assim, claro que a informação, a orientação não está vinculada, a gente nem poderia, numa categoria como a nossa, uma relação mercantil, né? Longe disso. Então, com certeza, qualquer profissional, independente, está afiliado. Eu vou falar do CRES, que a Ravena vai dizer, né, que o Ravena eu quero fazer tudo conjunto. Mas, assim, a anuidade do CRES, muitas pessoas que tiverem, né? Muitas vezes as pessoas não estão com essa dívida porque querem. Realmente, nós não vivemos um momento fácil, muitos colegas perderam capacidade, né? Nesse momento, tanto é que o CRES saiu, o conjunto Cefes-CRES saiu com a resolução da gente colocar para o segundo semestre as anuidades, todos os parcelamentos, inclusive Excelente. de outros, né, momentos. E aí tudo com a gente é negociável, né? Tudo. Então, nesse momento, não precisa se preocupar que não está em dias, entendeu? Você vai ter tempo depois para se organizar, e nós vamos dar esse tempo também. Então, não precisa se preocupar. Acione verdadeiramente o CRES. Nossa porta, tá, de entrada para as suas demandas é a COF, a Comissão de Orientação e Fiscalização, certo? Então, nós temos nas nossas redes sociais, né, mas eu também posso, enquanto a Ravena pega aqui, porque eu não quero dar o e-mail. Eu posso, inclusive, colocar aqui embaixo o teu e-mail. Não precisa nem procurar agora, ô Leiriane. Vou te mandar, né? Eu coloco aqui na edição. Pronto. Pronto. Nós estamos em teletrabalho, todo o CRES, né, nesse momento, mas a gente disponibiliza aí tanto telefones como e-mails de contatos, e vocês podem mandar por e-mail, entrar em contato com a COF. A COF tem um telefone só de COF, certo? Então, vocês podem mandar por e-mail, vocês podem telefonar, podem pedir reuniões virtuais conosco, né? Diz assim, não, a gente está lá no município pequeno, nós somos 3 assistentes sociais, tem mais ninguém com a gente, né? Então, vamos pensar, porque a COF também, neste momento, gente, é importante a gente pensar na organização do nosso trabalho, né? Criar nossos planos de ação do nosso trabalho para esse momento. O município tem os seus planos de contingência, mas tem deles que às vezes não tem, não fez, não está implantando. Então, a gente tem que pensar isso. Se eu estou com dificuldade também nessa organização, certo? A COF pode orientar, né, de como a gente pode organizar isso. Aí quer, olha, a gente queria uma reunião aqui com a COF, a gente tem várias reuniões virtuais, a gente manda um link, que a gente já tem um link permanente das nossas reuniões para vocês, e vocês podem entrar em contato, né? Tem muita gente que eu sempre oriento, né, de que
procure, dê entrada e registrem. E aí, eu já quero dizer que tem um canal mais direto hoje, que é o Observatório, tá? Para as condições éticas e técnicas, para você dizer para a gente, porque assim, ó, o Conselho de Enfermagem diz assim, tem tantos enfermeiros assim, o de medicina tem tantos médicos nessa situação. Aí nós vamos dizer, tem tantos assistentes sociais também precisando de EPI, precisando disso. Como? Com base, como eu disse, sempre no conhecimento e na racionalidade, gente, né? Eu não estou achando, vocês estão nos dizendo e a gente está registrando, né? Depois a Eri vai me dar um espaço para me falar do observatório, mas lá também tem uma pesquisa que vocês, com todo, né, todo o sigilo que exige, não precisa se preocupar, não, Leriane, eu não vou mandar não, porque chegar lá o meu município vai saber que eu falei, não vai saber não, só nós vamos saber. Então, a gente vai trabalhar isso no todo, na totalidade, verdadeiramente com base, né, numa coisa racional, que não é porque elas estão achando que é assim, não, nós estamos achando não, nós estamos dizendo porque isso está acontecendo na realidade. É isso. Importantíssimo, viu, o observatório. Já faço aqui a ressalva que eu visitei a página para ver antes de vir conversar e vai ser fundamental a gente dar números, né? Vai dar rosto à situação que estamos vivendo. Tem tantos municípios não garantindo EPI. Meu Deus, tô louca para saber a informação. Ravena, me diga também, né? Como é que tá aí no SASEC essa resposta à pessoa que tá lá e não é filiada, mas precisa da atuação de vocês. Isso, é importante você fazer essa pergunta, porque algumas pessoas, inclusive, têm dúvida, né, achando que o atendimento do SASEC é apenas para profissionais filiados, quando, na verdade, ele é para tanto profissionais filiados como não filiados também. A gente presta as devidas orientações, né? A gente tem um canal direto aí, tanto de telefone quanto de e-mail, para que as demandas e as denúncias cheguem até nós, né? E nós fazemos as orientações, tanto as orientações formais, né? Tanto com a nossa advogada, nossa assessora jurídica, que presta essas orientações durante toda a semana, e o atendimento com ela por telefone diretamente com a advogada nas terças-feiras, sempre de 14 às 18 horas, e ela faz essas orientações do sindicato, ele é aberto tanto para filiados como não filiados, e justamente entendendo esse contexto de pandemia, dessa dificuldade que está posta aí para todos os profissionais, né, muitas vezes tendo que cortar gastos, né, no seu cotidiano em decorrência desses problemas, mesmo financeiros, a gente compreende, já teve um diálogo mesmo com a própria tesouraria do sindicato, de fazer esse perdão da dívida das pessoas que estão em atraso com o sindicato, né, porque a gente tem aí um número em torno de, hoje, 880 pessoas filiadas ao SASEC, né, um número ainda pequeno, em frente ao universo profissional que nós temos aí de mais de 10 mil, acho que a Leiriane pode dizer um número mais exato, 10, 12 mil assistentes sociais no estado do Ceará. Nós ainda temos um universo muito pequeno de pessoas filiadas, mas também ainda temos um número alto de inadimplência, mas a gente compreende também que esse contexto é muito adverso, e aí a tesouraria mesmo já acordou nessa questão de fazer o perdão da dívida mesmo, algum débito anterior que o filiado tenha, né, e que ele possa, a partir de agora, a partir do momento em que ele tiver, de fato, com essa condição financeira mais adequada, ele possa retomar o seu pagamento de uma mensalidade no sindicato, que, né, uma mensalidade no valor de 2,5 do salário mínimo, que vale aí R$26 por mês, né, e a gente pede que ele retorne essa filiação. O importante mesmo é que a gente não perca o vínculo com essa pessoa e que possa estar atendendo todas as suas demandas aí, independente de estar ou não filiado, em dia ou não com o sindicato, a gente não tem nenhum tipo de diferença em relação a isso. E aí os canais estão abertos, né, como a gente posso até deixar aqui para você colocar também no linkzinho. Show. O nosso e-mail, falecom@sasec.org.br. A gente também está com um site novo, um site mais informativo e interativo também, que assim que as demandas também podem ser encaminhadas no site, dúvidas, os nossos documentos, todos esses ofícios que a gente encaminha para os gestores, né, nos municípios, a gente também disponibiliza no nosso site, justamente para quando a pessoa quiser ter acesso e precisar no seu local de trabalho, ele já ir diretamente pegar, ter esse acesso a esses documentos, e é isso. Então aí você que está aí assistindo, entre em contato, eu vou deixar aqui os contatos do CRES, da SASEC, do SASEC, para que vocês conversem. É necessário sim, eu acho que fortalece a entidade, fortalece sua atuação demais. Para finalizar, eu vou fazer uma pergunta a Leiriane, outra para a Ravena. Leiriane, eu sei que você vem aí nessa caminhada
e está finalizando gestão, né? Para fazer a transição para uma colega que eu admiro muito, Ave Maria, sou apaixonada pela Criseuda, um beijo, Criseuda, mulher de luta, Ave Maria, primeira professora que lá na Potter tivemos, lá em 2009, foi a Criseuda, maravilhosa, Legal. foi a primeira. E eu imagino que o coração está apertado, muita coisa sendo feita. Essa parceria aí com o SASEC é um grande mesmo presente que as assistentes sociais de Ceará recebem, podendo ser atendida de modo global, né? Em todas as nuances. Me diga lá, que eu sei que o observatório é a menina dos seus olhos, que quando você falou aqui, chega brilhou, e eu acho que é o grande acerto, é o grande acerto mesmo, porque a gente vai conseguir dar rosto ao que está acontecendo, que a gente fala, os municípios não têm EPI, os gestores não estão com sensibilidade. Então eu queria fazer uma dupla pergunta. Os ofícios, os gestores estão com sensibilidade ou não? Né? Eu acredito que na assistência, por exemplo, que a gente tem tantos perfis de gestores distintos, né? Daqueles atuantes da política pública, até aqueles de perfil mais eleitoreiro, a gente tem uma dificuldade maior, ou não, os gestores estão sensíveis aos informes e aos ofícios que vocês estão enviando, e deixa a oportunidade também de você falar do observatório. Tá bom. Assim, Eri, no campo da saúde, nós também, nós temos, nós agora, né, Ravina, vamos fazer um conjunto aí, principalmente para os hospitais, que tanto da prefeitura como, na verdade, da SESA, né, um enfrentamento aí com as colegas que são cooperadas e tal, que a gente está organizando aí esse. Na saúde, a gente também teve aí, a gente vai sentindo os retornos, às vezes pelo que os gestores vão fazendo. Então, na saúde, a gente conseguiu em alguns locais, verdadeiramente, e assim, eu queria esclarecer para a categoria, assim, que nós legislamos de uma forma ampla, né? Porque eu não posso trabalhar em cima só das especificidades. Então, se está acontecendo essa problemática na saúde, num lugar, ela deve também estar em outro, mas ela pode não estar. E aí, o serviço social, qual é a função? As equipes de serviço social, né, com base no que a gente diz, é que ela pode fazer os enfrentamentos. Por isso é importante os documentos que a gente produz. Na assistência, eu sempre digo, aí como eu sou realmente alguém que estou por dentro mais da assistência do que da saúde, nós temos, dentro do SUAS hoje, no Brasil inteiro, e aí eu falo pela pesquisa que a gente participou, pela pesquisa também que nós tivemos, muitas tensões, muitas contradições, muitas concepções. Não é uma unidade a assistência social como direito, certo? E isso vai refletir também nos seus gestores. Tem gestores que entendem muito bem a dimensão da política pública e do direito, e outros não. Então, naqueles que são... É tipo na saúde, eu creio, quem é sanitarista, né? A linha sanitarista e a linha que não é sanitarista. A atenção é muito. Então, na assistência é desse tipo, né? Quem entende a assistência social como direito e quem quer manter a linha ali do favor, do clientelismo, né? Então, a gente vai ter essa tensão. A questão, a difícil equação, que muitas vezes, aí esse ofício, nós estamos saindo com o ofício conjunto CRES e SASEC aos gestores de assistência social, tá? De todo o estado do Ceará. Ele está pronto, acho que talvez até hoje, né, Ravena? Depois daqui a gente vai dialogar sobre isso. Presente, né, para o 15 de maio. Para que a gente possa atentar para o seguinte, muitos deles, assim, o MP está me mandando abrir. Ninguém disse que era para fechar, certo? Mas o momento requer que você, gestor, dialogue com todos os envolvidos dentro do SUAS. Você diz assim, eu tenho uma difícil equação a ser resolvida, eu tenho uma população que precisa de atendimento, e eu tenho trabalhadores que não querem atender. Não é isso. Os trabalhadores em nenhum momento estão dizendo que não querem atender. Este momento, você começou com uma grande pergunta. Nós somos seres objetivos, mas nós somos seres subjetivos também. E nós temos aí uma vida fora do trabalho, né? Que precisa também ser respeitada. Então, Eri,
para gestores, nesse momento, dialogar com a sua equipe e dizer, olha, como pensem vocês, né? Como nós podemos atender a população sem perder essa qualidade? Pensem vocês, e aí a solidariedade de classe resolve o resto, sabe como? Eu posso ter uma equipe que uma colega está no momento não podendo estar presencialmente no município. Mas aí eu sou do município, vamos supor, né? Ou eu estou com mais condições, né? Por exemplo, imagino que seja todo dia um trabalhador sair, né? Deixando na sua casa uma mãe idosa, deixando na sua casa alguém que tem questões de risco e ser um potencial, né? E levar potencialmente a possibilidade desse vírus para sua casa, tá? Não é medo de atender, não. Então, a possibilidade, quando nós somos seres objetivos, seres subjetivos, nós temos famílias, né? Então, claro, se eu tenho uma equipe, que eu reduzo primeiro, por que tem várias estratégias aí, tá? Eu posso reduzir, fazer revezamento de equipes, porque o que é que acontece? Quanto menos vezes a pessoa está presencial no atendimento direto, é uma prevenção para ela e para os usuários também, né? Porque tem muita gente assintomática, gente, ninguém sabe. Eu mesmo posso estar lá atendendo o usuário, olha só o perigo, né? Da necessidade da proteção, da necessidade dos cuidados. Eu posso transmitir isso para o usuário, que vai chegar numa casa com 6, 7 pessoas que ele residem. Então, eu sou também do proteger, embora o equipamento seja individual, mas o efeito dele é coletivo, né? Então, eu posso fazer revezamento. Aí eu tenho uma colega de trabalho, né? E aí esse momento é muito necessária a solidariedade de classe, sabe? Da classe trabalhadora, ela com ela mesma, da gente se olhar internamente e dizer assim, quem é que está com mais potencial de estar nesse momento, né? Aí eu tenho uma colega que ela não está bem, mas assim, o estar bem dela não tem a ver, às vezes, ela não vai conseguir um atestado, né? Às vezes médico para dizer isso. Então, o que a gente pode fazer? Bota ela no teleatendimento. Ela pode contribuir de outra forma, se ela não está com condições, né? Ela tem os problemas dos municípios, os deslocamentos que são imensos, que não são grandes. Eu que moro no município, posso então estar e outra colega não, e depois se acontecer alguma coisa, ela também pode ser, se os gestores deixarem também ouvir as propostas dos trabalhadores, né? Isso também muitas vezes existem, da gente conseguir ver quem fica no teletrabalho, quem pode ficar no presencial, revezar, reduzir horário para que a gente possa reduzir também. Quanto mais tempo, né? Um equipamento fica aberto 8 horas, mas se em 6 ele dá conta, que dá para fazer isso, dá para dar conta numa organização. Tudo depende de planejamento. Então, o ofício para os gestores na verdade, não é pedindo nada mais, nada menos que de uma forma racional consigam pensar estratégias de atendimento à população, de maneira a proteger essa própria população e também proteger os trabalhadores. É uma coisa ali simples, assim, que as pessoas tendem a fazer e a tomar decisões assim tão desumanas, porque isso requer também esse momento, né? Uma empatia, uma solidariedade, para que a gente possa entender. Claro que eu sei que a política pública não cabe individualidades, e eu sei que eu estudo isso, né? A nossa função é pública, não vai caber minha individualidade lá, não, certo? Isso eu tenho essa dimensão. Mas o que a gente está pedindo não é atender a interesses individuais dos trabalhadores, certo? Tipo assim, ouvir desses trabalhadores como eles podem atender. Porque quando você pede a proposta, eu digo que eu tenho essa experiência. Quando a gente pede a equipe, pois pensa, ó, você tem isso para fazer, isso para fazer, isso para fazer. Como vocês vão fazer? Elas organizam tudinho, diz e traz. É assim, entendeu? O importante, gente, não é o atendimento, não é a finalidade. Se a pessoa está sendo atendida, a política está sendo operacionalizada, entendeu?
vai importar por quem não, mas ele tem que estar lá para dar as horas dele, para contar, para botar o dedo. Gente, isso é desumano no contexto disso. O que a gente precisa não é sobrecarregar a classe trabalhadora, que já está sobrecarregada. É como ela pode, entendeu? E eu tenho certeza que profissionais assim, eles não vão adoecer, eles vão conseguir dar o melhor do seu trabalho. É pior do que você ficar fazendo esse terror, né? E realmente com práticas que, para mim, são autoritárias, né, de alguns gestores, não são todos não, você tem gestores muito conscientes do que seja o Sistema Único de Assistência e do que seja também esse momento no trabalho dos e das assistentes sociais. Então, nós parabenizamos, né, Ravena, quem está fazendo, né, tem esse entendimento, pedimos, né, orientamos, na verdade não estamos mandando nada não, a gente está orientando aos gestores que há possibilidades outras de diálogo. Hoje eu acho que o diálogo é a melhor coisa que você pode fazer num contexto desse de pandemia, e eu tenho certeza, Eri, que dialogando conselho, todos os envolvidos, gestores, trabalhadores, conselho e os usuários, porque, olha, a gente organiza, pelo menos eu parto da minha experiência, a gente organiza essas histórias do benefício, gente, e não tem tumulto, não tem lotação, não. Eu vou dizer, se esse auxílio emergencial não tivesse sido bancarizado, porque ele foi bancarizado, deixou para a Caixa resolver, aí a gente vê sem a mínima condição de entender como é que a gente atende. Por que não usou o Sistema Único de Assistência? Se tivesse usado o Sistema Único de Assistência, mas usado como? Injetando dinheiro, contratando trabalhadores, também não era botando na assistência com a precariedade que a gente tem, não. Mas eu tenho certeza que se fosse um governo que dialogasse com o sistema, que respeitasse o pacto federativo que existe, eu tenho certeza que as caixas não estavam lotadas como estão, e essa forma indigna de se transferir renda, porque não adianta você vir com a política de que transferir R$600 numa condição desumana dessa, porque eu tenho certeza que muitas pessoas se contaminaram nessas filas. Isso eu não tenho dúvida, tá? Então, se não tivesse bancarizado, nós, a assistência social, o Sistema Único de Assistência Social, com planejamento, com organização, a gente tinha contribuído demais, certo? Dentro dessa concessão aí, dessa provisão desse auxílio emergencial. E teríamos conseguido fazer com que chegasse, sem precisar passar por essa desumanização que são essas filas. Ele simplesmente bancarizou e botou a Caixa Econômica na frente disso e na linha de frente disso. E a Caixa Econômica, como um banco, com certeza não tem habilidade para trabalhar com a periferia, não tem, como todo banco, porque não é o cliente deles, né? Então, eles não têm verdadeiramente, não sabem trabalhar com pobreza, né? Porque para banco, você já imagina aí com quem é que eles se relacionam. E aí fazem essas filas homéricas, né? Indignas, a pessoa dormir numa fila por causa de R$600 numa pandemia, lutando pela sobrevivência, ainda ter que passar a noite na fila com a possibilidade de se contaminar. Oi, Leiri. Deu um corte aqui e eu vou deixar o observatório para a última pergunta, para a despedida, né? Já que a gente se alongou um pouquinho. Ô, Ravena, me diz uma coisa, e aí com o SASEC? Tá vendo que eu tô trocando o gênero direto, né? Mas não importa. Com o SASEC, com o sindicato, os gestores estão aí recebendo e estão dando feedback? Tem mais dificuldade com um perfil ou outro? Ou como é que está sendo? No geral, de forma geral, essa questão de afastamento de pessoas, de profissionais, de grupo de risco, até que nós temos recebido um bom feedback dos profissionais no que tange a nossa solicitação de afastamento desses profissionais, né? Eles têm chegado para a gente e dado essa resposta, de fato, dizendo que conseguiram, né? Não houve maiores problemas, mas o fornecimento de EPI ainda tem sido esse entrave, infelizmente, né? Por isso que a gente vai até agora reforçar de forma conjunta, né? Com o CRES, fazendo um novo ofício falando especificamente sobre essas questões. Mas, de forma geral, a gente tem tido esse retorno positivo, né? Por parte das gestões na
na solicitação de afastamento de profissionais em decorrência ou de estarem do grupo de risco, ou então para pedido de solicitação de demanda, licença médica, essas questões. Agora, o fornecimento de EPI, principalmente como a própria Leiriane colocou, na assistência social ainda é um entrave, porque como não era algo que antigamente era feito, não era algo recorrente, né, como na saúde, a gente, embora ainda tenha, sim, uma dificuldade, porque ainda há uma certa discriminação com o serviço social nos tipos de EPIs que são repassados a esses profissionais. A gente sabe, às vezes, não são EPIs adequados, né, máscaras adequadas, e aí a gente ainda encontra, sim, essa dificuldade na saúde, infelizmente ainda, e a gente precisa ter esse diálogo mais efetivo, mas na assistência social isso acontece, às vezes, um pouco mais, de forma mais recorrente, justamente porque é um contexto novo, né, em que esse equipamento agora está, obviamente, de uso obrigatório a todos os profissionais, independente da sua área de atuação, e aí a gente precisa, de fato, fortalecer ainda mais essa solicitação. Né, ainda existe ainda essa dificuldade desse fornecimento de EPI adequado. Porque a gente sabe que não é só o fornecimento de álcool, né, o fornecimento às vezes coloca-se lá o álcool em gel, coloca-se alguma luva, mas a máscara não é adequada, às vezes como a própria Leiriane falou, não há o revezamento da equipe profissionais, os equipamentos, as unidades de assistência social, todo mundo que trabalha aí no interior do estado sabe, são equipamentos pequenos, aí fica aquele aglomerado de equipes, né, quando não há esse revezamento, essa sensibilidade por parte do gestor de priorizar esse revezamento. Aí fica aquele aglomerado de profissionais atendendo, né, a própria equipe já lota o equipamento e aí ainda tem o atendimento direto das famílias. E aí a gente precisa, de fato, sensibilizar os gestores para que seja cumprido o que as próprias portarias do Ministério da Cidadania já orienta, que é essa questão do revezamento, né, das equipes, enfim. O nosso próprio, os planos de providência, e aí eu falo também porque estou, nesse momento, à frente, né, como presidente do Conselho Estadual de Assistência, e a gente tem feito mesmo esse trabalho de orientação aos 184 municípios do Ceará, porque a gente precisa mais do que nunca que o controle social esteja efetivado, porque não adianta, não é só um conselho, um CMAS, Conselho Municipal de Assistência, aprovar um plano, né? E não monitorar e não acompanhar e avaliar a implementação desse plano de providência, né? Saber de que forma é que está acontecendo a execução dos serviços dentro da assistência, de que forma é que esses profissionais estão desenvolvendo suas atividades, né? Horário de funcionamento das unidades, tudo isso deve ser acompanhado pelos conselhos municipais de assistência e nós, né, enquanto falo aqui também como Conselho Estadual de Assistência, que o SASEC está nessa representação, né, dos trabalhadores lá no Conselho Estadual de Assistência, no momento estamos na presidência, a gente faz sempre chama a atenção para esse controle social, que ele seja feito de forma efetivada, acompanhando a execução direta desses planos de contingência nos municípios. E aí, trazendo aqui para as questões trabalhistas, nós temos cotidianamente fazendo essas orientações, Eri. Fizemos, inclusive, o próprio dia 1º de maio, né, o Dia do Trabalhador, nós fizemos uma live no sindicato, prestando esses esclarecimentos, porque há uma confusão mesmo, ou dúvidas dos trabalhadores perguntando, eu não tenho como me deslocar até o meu município, né, por conta dessa falta de transporte intermunicipal. A gente sabe a realidade de muitas assistentes sociais em todo o estado do Ceará, que elas são concursadas ou não, né, ou então prestam serviço, são terceirizadas em municípios diferentes daqueles que elas residem. E a dificuldade ainda maior. E aí a dificuldade ainda maior desse deslocamento. Como é que eu vou me deslocar uma vez que não tem transporte intermunicipal? Muitas vezes essa profissional não tem um transporte próprio, né? E aí, quando esse gestor ele não garante esse deslocamento desses profissionais, como isso dificulta, né, essa relação do trabalho, e aí muitas vezes coloca-se falta, né? Enfim, a profissional acaba sendo penalizada por algo que é um problema que é maior que ela, né? Um problema da situação atípica que estamos vivenciando e cujos decretos estaduais mesmo vedam aí esses transporte intermunicipal, transporte público intermunicipal. Então, a gente tem, de fato, entrado com ações quando isso é necessário, né? Prestamos as orientações, nossa advogada, né, a doutora Lidiane Puxou, que estava presente nessa live, prestou também os esclarecimentos sobre esse entendimento do que é esse teletrabalho,
teletrabalho, do que é esse home office, porque inúmeras denúncias chegando do sindicato de profissionais dizendo assim, olha, Ravena, eu estou tendo que comprar o chip do celular, colocar crédito no celular para poder fazer as atividades lá no meu trabalho, porque os gestores apenas disseram, tem que ser feito o teletrabalho. E aí, mas não dão as condições necessárias, os utensílios, né, os equipamentos necessários para que esse profissional desenvolva suas atividades. E aí a gente fez essas orientações, né, durante essa live mesmo, alguns profissionais entraram para tirar dúvidas sobre essa questão, como é que eu faço meu afastamento, sou gestante, né? Não tenho como, trabalho na assistência, a gente tem uma profissão eminentemente feminina, né? Profissão com cerca de mais de 90% aí da nossa categoria são mulheres, e aí elas estão por estarem gestantes ou lactantes, também precisam desse afastamento, e a gente prestou essas orientações nesse momento. Aproveito até para poder reforçar, porque justamente por a gente estar percebendo que essas demandas de EPI ainda estão sendo ainda muito recorrentes, a gente vai gravar agora no dia 20 uma live com o Dr. Gerson Marques, que é procurador do Ministério Público do Trabalho, no dia 20 às 19 horas, né, 7 horas da noite, o SASEC e o doutor Gerson Marques, procurador do Ministério Público do Trabalho, para prestar essas orientações justamente com o tema profissionais protegidos salvam vidas, né? Não adianta a gente querer salvar vidas e tentar resolver os problemas de vulnerabilidade das famílias quando nós mesmos não estamos protegidos no nosso ambiente profissional. E aí nós vamos tratar justamente dessas questões, bater muito no martelo sobre essa questão dos equipamentos de proteção individual, saber como é que está se dando a atuação do Ministério Público do Trabalho durante esse processo de pandemia, né? Essa atuação mais direta, seja com os profissionais aí da iniciativa privada ou da iniciativa pública, mas a gente vai, de fato, fortalecer essas orientações, e a gente convida todos os profissionais, aí, todos os assistentes sociais a estarem presentes nesse momento. E um último convite que eu faço aqui também é o nosso web encontro dos assistentes sociais, né? Nós colocamos para o dia 16 de maio, até que vai ser amanhã, né? Às 15 horas, 3 horas da tarde, o nosso querido professor Vicente Faleiros, né? Um grande nome do serviço social, professor da UNB, assistente social, e que vai dar essas orientações exatamente dessa temática, que é uma temática que nós elegemos para a nossa campanha, que casa justamente com a campanha dos conjuntos Cefes-Cred, né? O tema do nosso seminário é justamente essa questão. A valorização do assistente social passa pela efetivação dos seus direitos. Não adianta, não tem como a gente falar de valorização profissional sem a gente tocar nesses direitos dos assistentes sociais, que infelizmente, principalmente nesse contexto de pandemia, estão sendo constantemente violados, e aí a gente precisa pautar esses assuntos e convida a categoria a estar presente amanhã às 15 horas no nosso web encontro dos assistentes sociais. Graças a Deus estamos tendo um bom retorno positivo, né? Já temos aí cerca de 70 municípios do estado do Ceará que estão participando, já estamos com mais aí de 280 profissionais inscritos, então vai ser um mega encontro e a gente convida todos vocês a estar presente nesse bate-papo, trocando experiências, tirando dúvidas, né, com o professor Vicente Faleiros. E é isso. O Ravena e Leiriane, só para dizer a vocês que tudo que vocês estão dizendo aqui, eu quero que vocês me mandem, que eu vou fazer aparecer aqui na edição. Show viu? De bola. Esses convites, os Instagrams e tudo. Leiriane, Ravena, para finalizar, eu queria um minutinho, porque a gente já está com o tempo muito estourado, mas eu queria ficar o dia todo, viu? Que eu tô adorando. A vontade é essa. Que vocês dessem uma palavra final. Eu já deixo aqui o meu respeito, o meu carinho, minha admiração por vocês imensa. Isso só aumenta a cada dia. Já falei isso muito para a Leiriane, aproveito para falar aqui para a Ravena também. Queria que nesse minuto final vocês pudessem aí dar uma palavra, hoje 15 de maio, para as assistentes sociais que estão aí todas na linha de frente, onde sempre estiveram, né? Porque o serviço social sempre esteve na linha de frente, junto à população que mais precisa, principalmente mais a todos aqueles que buscam o atendimento do serviço social. Eu sou suspeita porque admiro muito e eu sempre repito que o meu olhar de mundo foi alterado depois que eu conheci os teóricos do serviço social e que passei a conviver com vocês. Meu Deus, posso dizer que sou um antes e depois das leituras que fiz do serviço social e quero muito consolidar o meu olhar de mundo dentro do olhar de mundo que vocês também constroem e referenciam. Leiri, Ravena, um minuto final aí e para dizer a vocês que tudo que vocês informarem eu coloco aqui para a gente poder convidar as pessoas.
Leiri? Eu quero convidar, né, na verdade, vocês a hoje estarem na nossa posse. Eu vou passar para a Eri, ela vai me prometer que vai divulgar o Oi. observatório. Eu queria só dizer que lá também não tem só a pesquisa, tem as experiências, então mande para a gente as experiências, porque isso é a nossa contribuição, a experiência de vocês, né, assistentes sociais, que estão aí em todo o estado do Ceará, assim como em todo o Brasil. Essa não é pequena, não pense que é pequena, é grande, é a grande contribuição que essa profissão tem, né, para dar aí no horizonte que a gente defende, que é uma sociedade mais humana, de homens igualitários, de homem livre. Eu sempre digo, se alguém não é livre, né, eu não posso ser. Se eu tenho direito e alguém não tem, esse direito também não vai implicar em uma humanidade melhor. Então, eu quero aqui agradecer o convite e ficar, né, eu sempre gosto muito, tem um companheiro, um autor que é meu companheiro constante, eu venho lendo muito ele, que é o Gramsci, né, nesse momento. Eu quero dizer que o nosso diagnóstico não é fácil, né? Então, nosso diagnóstico é pessimista, mas nós não podemos, enquanto assistentes sociais, enquanto uma profissão que intervém na realidade, né, não ser otimistas na ação. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício, né, de buscar verdadeiramente, eu tenho certeza que nós fazemos a diferença, né, em cada ser social aí, em cada indivíduo social que nós atendemos e que verdadeiramente, né, conseguem de alguma forma, mesmo que não se consegue, né, mas esse acolher, esse ouvir, esse orientar, né, faz parte da nossa profissão, e eu tenho certeza que essa profissão dá uma grande contribuição em todo o país e com certeza também as assistentes sociais do estado do Ceará. A luta é árdua, tá? Mas ela não é desprovida de afeto e não é desprovida do que a gente acredita que verdadeiramente é possível uma sociedade mais justa e mais igualitária e que caibam todos e todas. Muito obrigada. Ai, Ravena, meu bem, sua mensagem final. Queria agradecer esse momento que a Potter está nos dando aqui, né, e em nome de toda a direção do Sindicato da Assistente Social, deixar aqui nossa mensagem de fato mesmo, de solidariedade, de respeito a toda essa categoria, né, todos os nossos colegas assistentes sociais, com essa profissão tão combativa, né, tão crítica, e vem atuando aí nos mais diversos espaços, né, deixar aqui nossa mensagem de respeito de reconhecimento, obviamente, a essa profissão, né, da necessidade urgente de valorização dessa profissão, não é à toa que o tema central de todo o conjunto Cefes-CRES, né, e também nós, enquanto sindicato, estamos colocando essa necessidade urgente da valorização da profissão e lembrar e da necessidade dos profissionais estarem fortalecidos coletivamente, né, e por isso a importância de fortalecer as entidades representativas da categoria, o conselho, né, o CRES, o sindicato da sua categoria, né, os sindicatos assistentes sociais, porque de fato a gente compreende que sem essa organização coletiva, de fato, sem esse movimento sindical na busca da garantia dos direitos dos trabalhadores, sem essa organização não tem como a gente prover as lutas necessárias, né, para a valorização, para as conquistas fundamentais, dos direitos fundamentais desses profissionais. Então, é importante que os profissionais cheguem junto das suas entidades, estejam ali ao lado, caminhando, tirando dúvidas, né, sempre com a gente, para que a gente possa fortalecer essa profissão ainda mais, principalmente nesse contexto tão adverso que nós estamos vivenciando. Mais do que nunca, né, se faz necessária essa organização coletiva, essa organização política dos profissionais. Tchau. Tchau, obrigada.